Não pode ser sério. Hoje é quarta-feira, a delícia está pertinho de você. A gente está falando de um assunto bem delicado, então se você quiser participar, não precisa se identificar. Estamos falando da depressão. Na realidade, a gente está tentando saber se é possível prevenir a depressão. Por isso que ele está aqui conosco, o doutor Davi de Souza Lima, que é psiquiatra, né, Luquinha? Perguntinha interessante, pedi para o doutor dar uma orientação para a querida. Diz que está tomando vários remédios para depressão, só que não está resolvendo nada. O que ela tem que fazer? Ela tem que marcar com o psiquiatra dela de novo, né? Porque hoje a gente tem uma gama de medicações muito grande, né? E vários tipos diferentes de remédio. Então, se não está funcionando para ela, possivelmente foi porque ela não se adaptou bem ao remédio e possivelmente ou tem que fazer um ajuste da dose ou tem que trocar o remédio. Agora, falando em remédio, se a pessoa, por exemplo, eu vou procurar o doutor Davi porque eu acho que eu vou entrar em depressão. Vocês já medicam para evitar algum tipo de crise, não? Não, você só medica normalmente quando a pessoa já está no quadro depressivo. Porque esse aspecto assim, eu vou entrar em depressão, é uma coisa muito subjetiva, não significa que você vai entrar em depressão. Você pode estar passando por um período ali que aconteceu alguma coisa diferente, você está um pouco mais triste, mais desanimado, mas não significa que você está em depressão. Então, normalmente só se medica quando você tem o diagnóstico feito. E é para sempre? A medicação? Normalmente não. Os quadros depressivos, eles podem ser... o mais comum é que quando a pessoa tem o primeiro quadro depressivo, você medica em média de 9 meses a 1 ano. Se ela volta a ter um quadro depressivo, você tira o remédio e se ela volta depois a ter um quadro depressivo, aí normalmente a pessoa fica com o remédio em média de 2 a 3 anos, tenta-se tirar o remédio de novo. Se novamente ela volta a ter depressão, normalmente você dá remédio por 5 anos ou eventualmente aí tem que ser um período maior, eventualmente se é grave até a vida toda. Ok. Só vou juntar a perguntinha da Andréa Cristina da Silva com o Emerson, que participou com a gente aqui ao vivo e falou que teve depressão, depois síndrome do pânico. Ela disse que tem depressão, tem síndrome do pânico, ataque de pânico, tem crises, não aguenta mais, coração acelerado, aquela sensação de morte mesmo, e ela comenta que precisa de ajuda. Uma doença, depressão está ligada à outra, uma puxa a outra, se não trata uma pode dar outra? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A depressão é uma doença, o pânico é outra doença, né? O pânico está dentro dos transtornos de ansiedade, a depressão está dentro dos transtornos de humor, que é todo esse quadro depressivo que a gente falou. Pode acontecer os dois? Pode. Você pode ter um transtorno de ansiedade e um transtorno depressivo junto. Ela está contando que está tendo um quadro depressivo e teve pânico. Então, precisa de marcar uma consulta e acertar essa questão da medicação e outras coisas que a gente conversou aqui. Fazer psicoterapia, se cuidar bem, enfim, alimentação, exercício. Exercício, né? Como perguntamos na enquete. Exercício é bom, então. Excelente. A Isaura está na linha, Luquinha. Vamos atender. Oi, Isaura, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado pela participação, meu amor. Qual que é a sua perguntinha? O meu problema é que eu tive, eu não sei se é depressão ou a síndrome do pânico. Já faz um tempinho. Eu tinha um pânico de chuva, não podia dar um relâmpago no sol, que eu já queria esconder dentro do guarda-roupa. Então, foi um momento, uma fase muito difícil para mim. Só que eu estava com tratamento psiquiátrico, mas devido a ver as pessoas, né, que faziam o tratamento, que ficavam com a fisionomia meio, né, diferente, de tanto remédio, aí eu preferia não... Eu enfrentei a doença e falei, chega, eu não quero mais, acabou, eu sou um ser perfeito, e não aceito medicamento nem essa doença. Olha, que coisa boa. É um bom testemunho, né? Agora, a pessoa, aquela pergunta, né, da querida, ela fala assim, eu não consigo. E as pessoas falam, você pode. E aí? Não dá. Porque o que acontece? Quando o quadro é moderado para grave, não adianta você falar para a pessoa, vai e faz, tudo mais, porque a doença traz um prejuízo tão grande que ela não consegue. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é tratar. Precisa de entrar com remédio para essas pessoas. Depois que o remédio começa a fazer efeito, aí sim, numa segunda etapa, a pessoa vai fazer. Se é um caso mais leve, eventualmente você consegue até tratar sem medicação, que talvez seja o caso do depoimento dela. Mas com uma frequência grande, você precisa de tomar remédio, sim. Ok. Por falar em remédio, quando o Luquinha mandou essa informação de manhã, eu fiquei muito, mas muito esperançosa, viu, Luquinha? Pois é, uma notícia muito boa na curiosidade do dia de hoje. Um
Um estudo publicado na revista médica Lancet confirma a cura da segunda pessoa no mundo a se livrar do vírus HIV. O venezuelano Adam Castillejo, de 40 anos, disse que quer ser até embaixador da esperança. Um ano atrás, pesquisadores da Universidade de Cambridge revelaram ao mundo a remissão do HIV em um paciente, até então anônimo, que estava em tratamento contra um câncer no sangue. Ele recebeu um transplante de células-tronco, mas uma mutação em um dos genes do doador o tornou resistente ao vírus da AIDS. Ele acabou curado tanto do câncer quanto do HIV. Hoje, 2 anos e meio depois, o paciente segue sem indícios da infecção. Amém. Que seja assim, célula-tronco, se for pro bem, né? Doutora, a gente só tem 1 minutinho para essa resposta. Depressivo se faz de vítima, muitas vezes? Pode acontecer. Não só o depressivo. As doenças em geral, às vezes a pessoa tem um ganho secundário por estar doente, né? Então, quando você está doente, as pessoas ficam olhando para você, ficam querendo cuidar de você. Enfim, você fica mais observada, você fica sendo mais cuidada. E isso traz vantagens para a pessoa. Ah, entendi. Então, o depressivo, muitas vezes, isso pode acontecer. Não é o mais comum, mas muitas vezes ele pode se colocar numa situação de vítima para tentar ter um ganho secundário nesse aspecto. Prestar atenção nesses sinais. Doutor Davi, que pena que está acabando. Muito obrigada mais uma vez pelas suas orientações aqui no programa, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado. Bora nós, Sol. Obrigado, doutor. Obrigado você em casa que acompanhou a gente. Quem mandou pergunta, infelizmente, não tem tempo de responder. Bastante. Obrigado de coração, viu? Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Aliás, qual que é o assunto dessa quinta? Amanhã no Falando Nisso vamos falar sobre como acabar com os vasinhos e as varizes. E aí, tem alguma dúvida e quer participar? Então participe com a gente através do WhatsApp das nossas redes sociais. Tchau, tchau! Beijos. A Bia tem uma cara tão feliz, né? Ela é uma demais. fofinha. Ela Beijos, é fiquem com Deus. Bora fazer compra com Vale Shop. Bora viver e ser feliz. Beijo no coração. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song.